Para quem está pela primeira vez conosco, este encontro acontece às quartas-feiras de março a junho e de agosto a novembro, e tem para cada um desses períodos um tema. E o nosso tema esse quadrimestre tem sido compromisso com a excelência. E a cada quarta nós temos falado sobre um conceito relacionado ao conceito de excelência. Hoje eu quero falar sobre o conceito de sinergia, excelência e sinergia. Sinergia, que é uma palavra que talvez você conheça bem, sinergia, que é uma palavra que talvez para alguns seja uma novidade. Nós vamos tentar entender o que é sinergia, por que pessoas excelentes estão interessadas no conceito de sinergia e quais são os desdobramentos práticos desse conceito na nossa vida. Então, 3 textos que foram selecionados para a nossa conversa, 3 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está em Deuteronômio 32, versículo 30, parte A. O segundo em Eclesiastes, capítulo 4, os versos 9 a 12. E o terceiro texto, Levítico 26, 6 a 8. Dizem assim os nossos textos: como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000? Veja só a matemática desse texto. Um só homem perseguindo 1000, 2 perseguindo 10.000. Não é que um persiga 1000 e 2 persigam 2000. Um persegue 1000, 2 perseguem 10.000. Segundo texto: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A ideia de que a recompensa do trabalho de 2 é melhor do que a recompensa do trabalho de 1. Essa é uma informação importante também para a nossa conversa. E o terceiro texto: estabelecerei paz na terra, e vocês se deleitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Veja novamente a matemática neste texto. 5 perseguindo 100, 20 para cada um. E 100 perseguindo 10.000. 100 para cada um. À medida em que aumenta o número de pessoas envolvidas no processo, aumenta a abrangência, o alcance e o resultado do processo. Isso é sinergia. Sinergia é um conceito bíblico e é um conceito da vida comum, dos nossos relacionamentos, até da química. Sinergia é quando o resultado de esforços combinados é maior do que a soma dos esforços praticados separadamente. Sinergia é quando o resultado do trabalho de 2 pessoas agindo em conjunto é maior do que a soma do resultado do trabalho dessas 2 pessoas agindo separadamente. Imagine que eu e o Demore vamos lavar carros. Haverá uma ação social, precisamos levantar recursos e decidimos que vamos lavar carros para os nossos amigos a um preço simbólico de R$120 para ajudar no projeto.
Então eu olho para o Demore e digo assim, bom, você lava os carros que chegarem para você ali do lado e eu lavo os carros que chegarem para mim aqui. Nós trabalhamos o dia inteiro e ao final do dia o Demore lavou 8 carros. E eu lavei 21. Bem mal lavado. Nós somamos 29 carros. Mas imagine que eu digo para o Demore, Demore, vamos trabalhar juntos. Você faz o que você faz de melhor, que é ensaboar, e eu faço o que eu faço de melhor, que é ficar com a mangueira enxaguando. Ao final do dia, eu e ele lavamos 42 carros. Isso é sinergia. Na prática, eu e o Demore sabemos que não ia rolar, né, irmão? Mas o conceito de sinergia é isso. Quando o resultado do trabalho conjunto é melhor do que a soma dos resultados individuais. Sinergia é quando o todo é mais do que a soma das partes. No mundo da química isso também existe. Você pode tomar um remédio e ele tem determinado efeito. Você pode tomar outro remédio e ele tem outro determinado efeito. Mas se você combinar os dois, além dos efeitos que ambos já geram, haverá novos efeitos pela combinação dos dois. Isso é sinergia. Por isso o texto diz que uma pessoa põe em fuga 1.000 e 2 pessoas põem em fuga 10.000. Separadamente, elas poriam em fuga 2.000 pessoas. Mas juntas, elas põem em fuga 10.000 pessoas. Se a paga do trabalho de 2 pessoas fosse a simples multiplicação dos resultados que elas geram sozinhas por 2, e depois, na hora da recompensa, a divisão disso por 2, este verso estaria completamente fora de propósito. Se eu gero 1.000, você gera 1.000, geramos 2.000, e isso dividido por 2 dá 1.000 cada um, não mudou rigorosamente nada. Mas se eu sozinho gero 1.000, você sozinho gera 1.000, mas juntos a gente gera 5.000, aí é diferente aqui. Melhor é a recompensa do trabalho de 2. Sinergia é um princípio da Bíblia, mas é também um princípio da natureza, é também um princípio das nossas relações. Juntos nós vamos mais longe. Juntos nós podemos mais. Juntos nós temos maior potencial. Juntos nós podemos conquistar muito mais. Nós vivemos numa geração que trabalha exatamente na direção contrária. Nós somos de uma geração individualista e isolacionista, onde as pessoas fazem tudo por conta, sozinhas, solitárias. E muita gente na nossa geração acumula experiências negativas com o outro. Quem aqui nunca teve uma decepção, uma frustração? Quem nunca sofreu um trauma? Quem nunca foi absolutamente prejudicado por alguém? Mas as nossas experiências pontuais não podem nivelar por baixo a nossa percepção da potencialidade dos nossos relacionamentos. Pessoas excelentes desejam sinergia. Pessoas excelentes conhecem a força da sinergia e desejam viver essa força nas suas vidas. O todo é maior do que a soma das partes. E juntos nós podemos ir muito mais longe. 3 lições que eu quero compartilhar com você sobre isso. Primeira, pessoas excelentes procuram sinergia porque já aprenderam que ninguém faz sucesso sozinho. Está perdoado. Não sendo um hino de um clube que não seja o meu, está tudo certo. Pessoas excelentes já aprenderam que ninguém faz sucesso sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros, em praticamente todas as questões da vida. A começar pelo fato de que nenhum de nós está aqui por sua conta. Nós só estamos aqui hoje porque devemos isso a alguém.
Você deve ao seu pai e à sua mãe o fato de você estar aqui. Ainda que você tenha más recordações a respeito de seu pai e de sua mãe. Agostinho de Hipona, nas Confissões, tem uma frase que eu acho bárbara. Ele diz assim: proclamem todos vocês que estão vivos. Não existíamos antes de existir para nos criarmos a nós mesmos. Se estamos vivos, sejamos gratos. Devemos isso a alguém. Na cabeça de Agostinho, devemos isso a Deus. Numa perspectiva mais natural, devemos isso a nossos pais. Mesmo um pai que não se fez presente é digno da nossa gratidão. Mesmo uma mãe que não soube lidar conosco é digna da nossa gratidão. O problema é que nós temos ideais a respeito de pais e mães que, na comparação com a verdade sobre os nossos pais e mães, acabam nos trazendo mágoas e frustrações. O nosso ideal de pai faz com que nós tenhamos certas reservas, às vezes com o nosso pai real. O nosso ideal de mãe faz com que nós tenhamos tristezas em relação à mãe real. Os nossos ideais elevam as nossas expectativas. Normalmente as pessoas não correspondem às nossas expectativas. E aí isso faz com que nós tenhamos uma série de tristezas em relação a elas. Isso vale para o casamento, isso vale para filho. Conheço muitos homens que têm problemas sérios em relação à sua criação, em relação à sua infância, em relação à figura do pai, em relação à figura da mãe. Queixam-se, ressentem-se, atribuem a essas figuras a culpa de seus fracassos e insucessos e normalmente não conseguem perceber o básico, que por pior que tenha sido um pai, por pior que tenha sido uma mãe, eu não estaria aqui sem ambos. Então, antes de qualquer queixa, de qualquer ressentimento, precisa haver uma palavra de gratidão. Isso vai mudar a maneira de ver a vida. De repente eu vou descobrir que os meus pais não foram colocados na minha vida para representarem o ideal que eu tenho sobre eles hoje. Eles foram colocados na minha vida para servirem de porta de entrada para mim num mundo que Deus fez para mim. E nesse mundo eu ainda posso ser tudo que Deus quiser que eu seja. Porque o fato de eu estar aqui hoje me abre as portas para eu estar naquela vida que vale amanhã. E isso faz toda a diferença. Nenhum de nós, por pior que tenha sido a nossa chegada aqui, pode negar o fato de que, estando aqui, recebemos de Deus oportunidades que jamais imaginaríamos. Gratidão, gratidão. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E mesmo pessoas de quem a gente não gosta podem nos ajudar em alguma coisa. Mesmo pessoas que aparentemente nos prejudicaram e se colocaram como obstáculo na nossa vida, podem ter sido úteis na construção do nosso caráter e da nossa história. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que superar. Talvez você tenha ódio de alguém. Não deveria, mas talvez tenha. Você entende que essa pessoa foi um desvio na sua estrada, uma interrupção no seu caminho, e colocou na sua história um ponto a partir do qual as coisas não deram certo para você como você gostaria. Mas se você lembrar que Deus tem planos na nossa vida, você vai perceber que nada acontece por acaso. E que até mesmo essas pessoas podem servir para nos ajudar a ver coisas que nós não veríamos sem elas. Uma das coisas que eu não gosto quando eu pego estrada é de desvio. Sabe aquele trecho que era para seguir reto e tem uma placa dizendo que você tem que ir pelo lado ou fazer um contorno ou tomar outra estrada para depois voltar num ponto muito próximo lá na frente? Eu não gosto disso na estrada. Mas eu também não gosto quando há aqueles bloqueios, do tipo, espere, o lado de lá vai passar, depois que o lado de lá passar, você passa. Eu não gosto disso. Isso me irrita profundamente.
Quando eu vejo obra na estrada, eu sempre me pergunto, por que a concessionária, ou o governo, ou quem quer que seja, tem que fazer essa obra exatamente no dia que eu preciso usar isso? Fico nervoso. Ainda bem que eu não desço no carro. Senão, cabeças iam rolar. Por quê? Por que a gente fica tão nervoso com o motorista da frente que, procurando vaga para estacionar, segura a nossa velocidade e aí, quando finalmente a gente consegue sair dele, o semáforo acabou de fechar? Porque nós temos uma fantasia a respeito de nossas trajetórias, de nossos caminhos. A gente realmente acredita que pode ser do jeito que a gente considera ideal para nós. A nossa fantasia de onda verde. Onda verde é a expressão máxima da nossa fantasia de um caminho que flui e que você pega todos os sinais abertos para você. A nossa pressa de chegar. Na estrada não faz diferença nenhuma para o conjunto da viagem eu ficar 5 minutos aguardando que o povo de lá passe e depois eu passo. Mas aquilo vai me incomodando. Por quê? Porque eu não planejei a viagem assim. Eu queria chegar naquele ponto e simplesmente passar direto. Eu não gosto de intercorrências. Eu não gosto de mudanças de planos. Eu não gosto que alguém se intrometa no meu caminho. Eu não gosto que decidam por mim, que agora eu tenho que parar e esperar alguém passar. Eu não gosto de placas de desvio. Eu não gosto de interrupções. Se eu não gosto disso na estrada por causa de 5 minutos, como é que eu vou gostar do sujeito que, tendo entrado na minha vida, desviou a minha vida de um jeito que eu acho que eu nunca mais consegui voltar no ponto depois dele? Mas quando eu lembro quem é o dono da estrada, talvez eu descubra que no desvio eu vi paisagens que eu não conheceria se não fosse o desvio. Ninguém faz sucesso sozinho significa o seguinte: a vida não está no seu controle, amigo. Ninguém faz sucesso sozinho significa que nós não temos os recursos necessários para chegar em qualquer lugar. Ninguém faz sucesso sozinho significa que nós precisamos das pessoas e precisamos de Deus. Ninguém faz sucesso sozinho significa que se alguém acha que vai chegar a algum lugar sozinho, não está comprometido com a vitória, está comprometido com a autoafirmação. Gente que quer chegar lá sozinha não está preocupada em vencer, está preocupada em se provar. Por que a gente não pede informação quando está perdido? Por que tem gente que gosta de bater no peito e dizer assim: eu me fiz sozinho, nunca precisei da ajuda de ninguém? Ó, pastor, tudo que eu construí aqui, ó, construí sozinho, ninguém me ajudou. Isso aqui, ó, eu saí do nada e fiz tudo isso aqui sozinho. Todos nós sabemos que isso é mentira, mas por que a pessoa faz questão? Porque ela nunca esteve comprometida com a vitória. Ela sempre esteve comprometida com a sua autoafirmação. Ela nunca quis vencer. Ela sempre quis se provar. Há alguém no rosto de quem ela quer esfregar essa vitória. E aí isso faz da vitória uma derrota. Primeiro, porque não consegue enxergar tanta gente que participou desse processo. E segundo, não tem a alegria que devia ter com os resultados que alcançou. A pior coisa de uma pessoa que fez tudo o que fez para se provar é que ela não é feliz. A gente nunca se prova. Mesmo que conquiste o mundo, mesmo que se torne presidente de uma nação, mesmo que se torne rei de um país, a gente nunca se prova. Aquela criança arranheta, birrenta, milindrada,
continua lá. E ela não deixa a gente ser feliz. Porque chegar sozinho era uma questão de honra. Quando chegar junto, é uma questão de felicidade. Se chegar sozinho é uma questão de honra, você vai descobrir que nem honra e nem felicidade estão em qualquer vitória que é alardeada como solitária. Mas chegar junto, além de ser honra, é felicidade. Porque quando a gente chega junto, quem chega com a gente sempre nos honra. E mesmo que não honrasse, a gente seria feliz. Não porque chegou, mas porque pôde contar com ajuda no momento certo, na hora certa. Gente, ninguém faz sucesso sozinho. A gente precisa colocar isso na cabeça. Para se alegrar com as pessoas. Para parar de ter mágoa e rancor. Para parar de esperar das pessoas mais do que o que elas têm condições de nos dar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não importa se você chegou onde queria. Onde quer que você tenha chegado, não chegou sozinho. Segundo. Segunda razão pela qual gente excelente quer sinergia é que ninguém é melhor em tudo do que todos. Ninguém é melhor em tudo do que todos. Ou, para deixar a frase ainda mais simples, ninguém é melhor do que todos em tudo. Você é bom em alguma coisa. Até você, irmão. Pela fé eu digo isso. Toma posse. Mesmo que ninguém veja. Você é bom em alguma coisa. Um dia um jovem ouvindo uma palestra motivacional foi procurar o palestrante no final da palestra e falou assim: rapaz, eu não sou bom em nada. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não gosto de nada, eu não quero nada, eu não sou bom em nada. Aí o palestrante diz: não, em alguma coisa você deve ser bom. O que você gosta? Ele falou: não gosto de nada. Não, mas tem uma coisa que você gosta, assim, alguma coisa que você se interessa. Ele falou: só tem uma coisa que eu gosto. Do quê? Eu gosto do Botafogo. Aí o palestrante pensou e falou assim: bom, descubra por que você gosta do Botafogo e o que isso pode significar na sua vida. Esse menino hoje é dono da maior franquia do Clube Botafogo no Brasil. Todo mundo gosta de alguma coisa, todo mundo se destaca em alguma coisa, todo mundo é bom em alguma coisa. Todos têm talentos, qualidades, nós já falamos sobre isso aqui. Dons, habilidades. Mas por melhor que eu seja, por melhor que você seja, nem eu nem você somos bons em tudo. E mesmo aquela pessoa que é boa em tudo, sabe gente que tem facilidade para tudo? Gente irritante. MacGyver. Rapaz, isso é velho, hein? Demore. MacGyver. Eu vi um rapaz ali de 20 anos e falou: mal o quê? Mesmo essa pessoa que é boa em tudo, não é melhor do que todo mundo em tudo que ela faz. Sempre tem alguém melhor do que a gente em alguma coisa. E a pessoa excelente se interessa por sinergia porque ela sabe que não sendo boa em tudo e não sendo melhor que todas em tudo, ela precisa das outras pessoas. Porque nós temos qualidades que nos complementam. A começar da nossa casa, a começar do convívio marido e mulher. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. O homem estava lá no jardim, tranquilo, sossegado. Deus olhou para ele e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. E criou a mulher. 3 coisas que você vê no texto de imediato. Primeiro, o homem não pediu isso. Ele não estava sofrendo, ele não estava chorando, ele não estava solitário, ele não estava querendo isso. Segundo, quando o caldo entornou e ambos fizeram o que não devia fazer, e Deus chamou a atenção do homem,
ele olhou para Deus e disse assim: a mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Ou seja, a culpa disso é tua, não minha. Eu estava numa nice aqui, tranquilo, minhas meias ficavam onde eu deixava. Nunca preocupei se papel higiênico tinha lado certo. Aí o Senhor olhou para mim e disse: não é bom, vai ajudar. Olha aí, ó. Olha aí o que o Senhor me arrumou. A mulher que tu me deste me fez pecar. Mas a terceira coisa que você percebe rapidamente, apesar de todos os problemas, é que Deus não fez a mulher para o homem para lhe atender a necessidade ou porque tudo seria bom e tranquilo dali por diante. Mas Deus deu a mulher para o homem porque juntos eles teriam um potencial que o homem sozinho não tinha. A questão não é o que você quer ou acha que precisa. A questão não é se a sua vida está tranquila do jeito que ela é. A questão é que junto com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, você tem um potencial que sozinho inexiste. Porque Deus pôs no outro qualidades que Ele não deu para você. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ouvir uns aos outros. Precisamos gastar tempo uns com os outros. Precisamos colaborar uns com os outros. Precisamos experimentar o que significa essa complementariedade. Primeiro, eu não preciso me provar. E segundo, eu sei que Deus deu para você coisas que Ele não deu para mim. E deu para mim coisas que Ele não deu para você. Isso mata a inveja. Porque a inveja nasce das nossas comparações arbitrárias. A inveja nasce do seguinte: eu olho para o seu carro ali na garagem e falo, pô, mas o carro dele é melhor que o meu. E aí eu invejo esse carro e queria que fosse o contrário, que eu fosse dono desse carro e você fosse dono do meu. Topa? Então eu não topo. A inveja considera que o que é seu devia ser meu. E não que o que é meu pode servir você. A inveja parte do resultado e não do processo. Nós somos invejosos porque esquecemos que as melhores coisas da vida nós construímos juntos. Mais importante de que onde nós chegamos é com quem a gente foi. E por último, para terminar. Terceira lição que a sinergia nos ensina é que ninguém brilha se tiver medo do brilho alheio. Você já conheceu pessoas que não exploram o seu potencial porque vivem de olho na vida dos outros? Tem muita gente nessa vida que simplesmente não vive porque não sabe lidar com o brilho alheio. Pessoas não vivem sinergia porque elas têm medo que o outro cresça. Você é empresário, mas você tem medo que o seu funcionário cresça demais. Você se sente ameaçado por ele. Eu vou dar um exemplo que está na Bíblia Sagrada. A relação de Saul com Davi. Se você conhece a história, sabe o que eu estou te dizendo. Se não conhece, ela é muito simples. Saul era rei de Israel. E estava reinando sobre Israel com certa tranquilidade, até que foi desafiado pelos filisteus para uma guerra. Os filisteus se acamparam ao redor de Israel, e os israelitas se acamparam em posição de defesa para estancar o avanço filisteu. Ficou um acampamento de um lado, ficou um acampamento do outro. De repente, de uma tenda de filisteus, do outro lado dessa linha que separava os dois acampamentos, saiu um sujeito com 3,5 metros de altura.
O nome desse sujeito era Golias. E esse sujeito deu uma ideia para o acampamento de Israel. Ao invés de nós nos matarmos aqui de forma indiscriminada, mandem o campeão de vocês para lutar comigo, eu luto contra o campeão de vocês, o que vencer, venceu pelo exército todo. Por um período, todos os dias esse gigante de 3,5 metros saía de sua tenda e lançava esse desafio. Dá-me um homem, ele dizia. Um homem. Imagine o Caim Velasquez aqui hoje. O Anderson Silva. John Jones. Dizendo, vamos fazer o seguinte. Um homem com propósito luta comigo. Quem ganhar, leva tudo. Aí eu ia dizer assim, bom, eu não posso ser porque eu estou coordenando aqui. Vamos lá. Topa? O Saul passava pelo acampamento dizendo, e aí, gente? E aí? Quem vai? Vai lá. Não, rei, eu acordei indisposto. E você vai lá. Não, eu também não posso. Minha mulher está grávida e eu não estou podendo fazer força. E o rei passava no arraial, um homem. Ninguém. Saul disse assim, se um homem for lutar contra ele e vencê-lo, eu dou a minha filha em casamento. Será o meu herdeiro, será da minha corte. O pessoal olhava para ela, olhava para o Golias e falava, não vale. Ela nem é tão bonita assim. Aí um dia, um sujeitinho, que nem era do exército, foi levar comida para os irmãos. O nome dele era Davi. O pai dele chamou ele na cozinha e falou, Davi, pega essa lancheira, leva para os seus irmãos lá no acampamento. E ele foi. Chegou lá, os irmãos falaram assim, o que você veio fazer aqui? Sabe, irmão é um barato, né? O que você quer aqui? Nada, eu vim trazer comida para vocês, o pai mandou. O pai mandou, você veio aqui espionar a batalha. Que batalha? Não tem ninguém lutando? Vocês estão aqui escondidos de um lado, os caras estão lá do outro, que batalha é essa? De repente, quando ele está ali, sai o gigante. Eu quero um homem para lutar comigo. Ele falou, por que ninguém aceitou? É que eu estou com a dor aqui. Eu até aceitaria, mas sabe o que é? Vai começar o meu jogo daqui a pouco. Davi foi lá em Saul e falou assim, eu luto com esse cara. Porque ele está se levantando com as armas e o tamanho que tem. Eu vou contra ele em nome de Deus. Aí o Saul falou, você tem certeza? Davi era um jovem. Davi disse, eu tenho certeza. Então tá. Quer minha armadura? Não quero armadura não. Eu nunca usei armadura, por que vou usar armadura agora? Sempre protegi minhas ovelhas no campo sem armadura, vou usar uma armadura agora por causa de quê? Por que começar a fazer algo hoje que você nunca fez na vida? Para ganhar uma batalha que você sempre ganhou. Davi passou num riacho, abaixou, pegou 5 pedras. Eu acho que Davi pensou assim, eu vou levar 5, mas eu só preciso de uma. Porque um homem de 3,5 metros tem uma testa de 50 por 50. Eu só erro. Isso não é uma testa, é um outdoor. Mas vamos levar 5, por garantia. Chegou na frente do gigante, todos conhecem a história, rodou a sua funda, meteu uma pedrada no outdoor do cara. O cara caiu morto na hora. Os israelitas ficaram impressionados com aquela vitória, foram para cima, venceram os filisteus. O que Saul fez? Deu a filha para o Davi casar, colocou Davi como general do exército dele. Porque um menino com essa coragem, com essa destreza, com essa habilidade, é general do meu exército hoje. E Davi começou a liderar o exército de Saul. Não perdia uma batalha. Até o dia
que voltando de uma batalha, as mulheres, sempre tumultuando. Se alguém contar que eu disse isso, eu nego. As mulheres estavam esperando Davi chegar. E quando Davi entrou na cidade, elas tinham uma música preparada. E a música dizia assim: Saul matou seus milhares, e Davi matou suas centenas de milhares. Azedou o caldo. Acabou. Saul não gostou da música. Primeira coisa que ele perguntou: como assim? Davi matou os seus centenas de milhares e eu só os meus milhares? A partir daquele dia, ele começou a perseguir Davi. E Deus tirou o reino dele, para Davi reinar no seu lugar. Um dia eu estava pregando sobre isso e disse assim: Saul teria sido o maior rei da história com Davi ao seu lado. E Davi era leal. Além de tudo, Davi era leal. Um homem com o melhor general de exército da história perdeu um reino por causa do cântico de meia dúzia de mulheres. Tem homens perdendo suas famílias, perdendo seus negócios, perdendo a paz por causa do canto de meia dúzia de mulheres. Gente excelente, sabe que o outro pode brilhar. Não vai ofuscar meu brilho. Davi não teria ofuscado o brilho de Saul se Saul tivesse investido na vida dele até o fim. Porque Davi teria matado seus centenas de milhares. Mas Saul teria sido o maior rei que a humanidade conheceu. Às vezes você perde a oportunidade de investir no seu filho, porque está muito preocupado com a sua autoestima. Pais que estão mais preocupados com a própria reputação do que com a vida de um filho. Maridos que estão mais preocupados em serem valorizados por suas mulheres do que oferecerem para elas um ambiente de amor, respeito e cumplicidade. Gente como Saul, que não consegue ver ninguém bem ao seu lado, tem que diminuir todo mundo para se sentir melhor consigo mesmo. Sinergia vai ensinar você que você pode investir em quem tem valor. E isso não vai apagar seu brilho. Ninguém ofusca o brilho de ninguém. Porque a luz não é nossa. A luz vem de Deus. Então, se tem gente boa do seu lado, aprenda a valorizar. Aprenda a incentivar. Talvez você nunca tenha recebido bons elogios. Aprenda a elogiar. Não vai fazer falta. Pelo contrário, vai abrir para você uma nova porta de contentamento, realização, felicidade, que talvez você ainda não tenha conhecido. Não tenha medo do brilho dos outros. Ninguém vai ofuscar o seu. Porque a luz não é nem sua, nem do outro. A luz é de Deus. E a gente é só espelho para deixar essa luz refletir e brilhar onde ela tiver que brilhar. Talvez por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas vocês em mim também são a luz do mundo. A luz vem de cima e a gente reflete. E o tamanho do espelho não importa. Importa o quanto ele seja capaz de refletir a luz. Há espelhos grandes, mas sujos. Há espelhos pequenos, mas que refletem melhor do que qualquer coisa. Não é o tamanho do espelho que importa, mas é a sua capacidade de refletir. Pense nisso. Vamos ficar em pé?
Senhor, nesse dia chuvoso, nesse dia calmo, tranquilo, esse barulho, o sono que a gente fica, mantenha a nossa mente acordada para os desafios da verdadeira sinergia. É melhor sermos vários, porque a recompensa é melhor. Livra-nos do individualismo, da inveja, do medo. Ensina-nos a contar uns com os outros. Ensina-nos a ver o que há de bom um na vida do outro. Ensina-nos a não termos medo do brilho alheio. E que a nossa vida flua. E que nós sejamos gratos. E que um dia nós olhemos para trás e possamos ter a certeza de que a nossa vida foi bênção na vida dos nossos. E que as vidas dos nossos foram bênção na nossa vida. É tudo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Uma boa noite chuvosa para você. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.